Eu tive um episódio de fibromialgia e ela é uma doença terrível. É dores no corpo, assim, horríveis, né? E isso me incomodava demais, né? Eu sofri muito com isso. Eu não queria de maneira nenhuma seguir nenhuma religião, eu achava que não tinha nada a ver, eu queria seguir minha vida. E eu senti uma dor muito forte na minha perna esquerda. Eu pus a perna direita na lavanderia e fui com a outra. Quando eu fui para mudar o passo, a perna direita escorregou, bateu na máquina e aquilo foi uma dor que eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu nunca senti, nem dor de parto, não é daquele jeito. E eu comecei a gritar ali, todos os órgãos eu tinha câncer, pulmão, fígado. Eu não encontrei um médico que falou uma palavra boa para mim. Eu comecei a desenvolver uma doença renal e aonde nos 2 rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Então era muito difícil, era muito sofrimento, por isso que eu vivia dopada de remédio, porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Infelizmente, os exames confirmam que ela está muito doente e também sentindo muita dor. Do diagnóstico limitante dos médicos, à luta pela cura, que era impossível para a ciência. A história de Annabelle Bean ganhou as telas. No filme Milagres do Paraíso, a arte imitou a vida. O caso da menina americana, que sofria com uma doença rara e incurável, que depois de anos de tratamento sem resultados, caiu de uma altura de 9 metros e, surpreendentemente, sobreviveu à queda e ainda acabou curada, é real. Annabelle? O quê? Tá normal? Kevin! Desinchou! Kevin! Na época, após o acidente, a garota passou por exames e os médicos constataram que o distúrbio digestivo, antes sem cura, havia sanado por completo. O resultado dos exames surpreendeu a equipe médica. A garota se curou misteriosamente do transtorno, que a princípio era incurável, e a ciência não pode explicar isso. Foi Christie, mãe de Annabelle, quem compartilhou o milagre com o mundo quando escreveu o livro, onde conta a história com detalhes. Annabelle afirma ter vivido uma experiência com Deus quando caiu da árvore. A experiência divina da jovem americana ganhou o mundo através do cinema e relata o poder da fé no tratamento e cura de doenças. Mas e você? Acredita em milagres? Quando todos dizem que não é possível e só lhe resta a fé, em que você escolhe acreditar? Os milagres da fé são bíblicos e provados pela ciência. Estudos médicos comprovam que a fé pode ser uma grande aliada da saúde. A ciência descobriu que agir com a fé aumenta a imunidade do corpo, melhora inclusive a resposta a processos como a quimioterapia, por exemplo. De acordo com pesquisadores, a fé pode combater a depressão e problemas do sono. Para comprovar essa tese, um trabalho do Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, com quase 250 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de atividades religiosas pode reduzir o risco de morte em 30%. O estudo mostrou ainda que os pacientes que recebem orações, mesmo sem saber, têm melhora no quadro de doenças em comparação aos que não recebem oração. Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Califórnia do Norte, comprovou que pacientes que usam práticas religiosas e agem com a fé apresentam 40% menos chances de sofrerem depressão durante o tratamento de doenças graves, como o câncer. Outro levantamento desenvolvido pela Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos, depois de um longo trabalho com um grupo de cristãos, atestou que ir à igreja ao menos uma vez por semana
pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos. Mas por que é preciso que a ciência comprove o poder de Deus? Por que para alguns é tão difícil ter fé? Em uma sociedade de tantas diferenças, injustiças, violência e individualismo, muitos são vencidos pelo medo, pela dúvida e deixam de acreditar. Pesquisas apontam que no mundo existem mais de 700 milhões de ateus e cerca de 11% da população mundial se descreve como não religiosa. Na Suécia, por exemplo, 85% da população não tem nenhuma crença ou não acredita em Deus. Estudos apontam que a falta de fé é estimulada por sentimentos como medo e dúvida. Para muitas pessoas, o medo provoca um estado de preocupação, de estagnação e ansiedade, o que desestimula a esperança e, consequentemente, a confiança no poder de Deus. É muito comum alguém que tem medo de altura não viajar de avião, ou, em razão do medo, não dirigir carros. O medo paralisa e até nos impede de fazer algo que precisamos, como dizem os especialistas em saúde mental. É assim com a fé. Acreditar no que não é palpável, no impossível, contrariando a maioria das pessoas, parece um caminho bem mais fácil. Entretanto, quando o ser humano passa por situações de risco, em muitos casos, um dos primeiros que vem à mente é Deus. E para isso existe uma explicação. É bíblico que a fé vence o medo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aquele momento eu falei, meu Deus, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu abdico de todo o meu orgulho, de todo o meu eu. Eu me entrego por completo. Aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada. E aquilo entrou. Para surpresa do médico, eu quase matei ele. Porque eu estava lá entubada, de olho fechado lá, né, apagado, e ele estava assim em cima de mim, olhando para mim. E eu abri o olho. Aí ele fez assim. Aí ele falou assim, oi? E ele fazia assim, falava assim, você está me vendo? Eu, sim. Aí eles repetiram os exames. Aí quando eles olharam, eles falaram, o que aconteceu? Não estou entendendo, né? Porque não tinha mais câncer em lugar nenhum. A deficiência do ser humano está aí na mente. É como se o céu tivesse descido. Diante de diagnósticos incuráveis, diante de situações difíceis, só lhe resta a fé.